Olá, Denilson Bonatti aqui novamente. Nós vamos falar nessa aula sobre concatenação. A palavra complicada, mas é bem simples de você entender e a sua utilização também é bem simples. Então nessa aula, quais são os objetivos? Você vai aprender o que é uma concatenação, ou seja, por que serve isso, e como você vai utilizar isso aí na prática. Qual é a sua função, qual é a função prática da concatenação? Vamos entender primeiro o que é uma concatenação. Então, concatenação é um termo usado em computação para designar a operação de unir o conteúdo de duas strings. Só um adendo aqui, uma string é uma sequência de caracteres. Então, por exemplo, você armazenou em uma variável nome o seu nome, por exemplo. No caso meu, por exemplo, Denilson. Em outra variável, eu tenho uma variável chamada sobrenome, onde foi armazenado o meu sobrenome. Então, uma variável nome e outra sobrenome. Para que eu possa exibir meu nome completo, olá, o seu nome completo é, eu posso exibir o conteúdo da variável nome concatenado com o sobrenome. Eu junto os dois, se tornando uma coisa só, uma única string, um único resultado. Então essa é a função básica de uma concatenação. Vamos a uma outra definição. Agrupamento de duas ou mais células, incluindo fórmulas, textos ou outras informações contidas no seu interior, dão origem a um único resultado. Essa concatenação não precisa ser feita exclusivamente com texto. Eu posso ter uma string, o seu salário é, e na frente concatenar uma variável salário. Então ficará, o seu salário é R$ 1.500, R$ 2.500. Então se tornando um único resultado. Muito útil na exibição de resultados para o usuário final do seu programa. Vamos fazer na prática para você entender realmente para que serve essa tal de concatenação. Vamos abrir aqui então um software com um nome complicado, para a gente criar um fluxograma da exibição, por exemplo, de um nome e um sobrenome do usuário. Então, inicialmente eu vou armazenar, vou ter duas variáveis, nome e sobrenome. Mas para ficar bem claro, eu vou começar apenas com uma. Então eu vou clicar com o botão direito aqui no fluxo e vou definir as variáveis. Então, definição, vou ter apenas uma variável chamada nome por enquanto. Nome. Ok. Opa, ok não é um inteiro. É um caracteres, que eu vou receber o nome da pessoa. Agora sim, ok. Feito isso, eu vou fazer uma pergunta para o usuário. Qual é o seu nome? Então, botão direita, vou ter uma saída, vou clicar duas vezes. E aqui eu vou fazer uma pergunta, é um string, uma cadeia de caracteres que deve estar entre aspas duplas. Qual é o seu nome? Ok. Ou para ficar muito mais claro para o usuário, você pode trocar para digite o seu nome. Vou deixar uns dois pontinhos aqui para ficar bonitinho. Ok, então digite o seu nome. Então, essa mensagem será exibida para o usuário. E agora eu vou receber uma informação do usuário que eu vou armazenar na variável nome. Então, vai ser uma entrada, dois cliques, que vai ser armazenado na variável nome. Ok. Feito isso, eu quero exibir a seguinte frase para o usuário. O seu nome é e o conteúdo da variável nome. Então, vou ter outra saída. Então, eu tenho uma string. O seu nome é. Vou dar um espacinho aqui para o nome ficar colado com o texto. Então aqui eu tenho uma string. Na frente dessa string, desse conjunto de caracteres, eu quero exibir o conteúdo da variável nome. Então eu preciso fazer uma concatenação. Eu preciso pegar aquela informação que está no nome. Aqui você vai utilizar o e-comercial, que é aquele que está em cima do número 7 do seu teclado. Então, e-comercial, que é para indicar que eu vou fazer uma concatenação. Isso vai depender muito da linguagem de programação que você estiver utilizando.
Algumas linguagens de programação podem utilizar o ponto para fazer a concatenação. Pode ser utilizado o e-comercial, como agora, mas é muito comum ser utilizado o sinal de mais, indicando que na frente sairá outra informação, outra string. Nesse nosso caso aqui, é o e-comercial. E a variável? Nome. Vou dar um OK. Então essa é a concatenação que será exibida para o usuário. O string, o seu nome é, e o conteúdo da variável nome. Vamos dar um play aqui. Então ele vai pedir para mim, digite o seu nome, Enter, o seu nome é, e o conteúdo da variável nome, Denilson. Então dessa forma, eu criei minha primeira concatenação. Vamos complicar um pouquinho aqui. Deixa eu fechar aqui a exibição. Então aqui na variável nome, publicar duas vezes, eu vou incluir aqui o nome e o sobrenome. Ok. Então vou pedir aqui, digite seu nome, entrada nome, abaixo. Vou criar outra entrada. Perdão, aqui vai ser uma saída. Vou clicar no botão à direita, apagar. Saída. Agora sim, porque eu vou dar uma mensagem para o usuário, né? Qual é o seu sobrenome? Deixar um espacinho, mas poderia ser junto, tanto faz. Ok. E bem abaixo, eu vou pedir uma entrada de uma variável que será o sobrenome. Ok. Aqui na saída, além de concatenar o seu nome é, na frente nome, eu vou concatenar o seu sobrenome. Então, vou clicar duas vezes. Então, o seu nome é, então na frente está o nome. Então, eu vou concatenar agora outra string. Então, e-comercial de novo. Indico qual é a string que eu vou concatenar. E o seu sobrenome é, espacinho, essa é a string que eu vou concatenar. E agora, o que eu vou adicionar? Eu vou adicionar o sobrenome. Então, e-comercial e a variável sobrenome. Então, eu tenho uma string, seu nome é, espaço, o nome. Observe que aqui eu não utilizei espaço dentro da aspas. O que vai acontecer? Vai aparecer o nome Denilson aqui, e já colado, e o sobrenome é. Para que essa informação não fique colada, você vai dar um espaço aqui. Olha lá. Lembrando que esse conteúdo é outro string, deve estar entre aspas duplas. Vou concatenar outra informação e na frente o sobrenome. Ok. Vamos ver se vai dar certo. Vou dar um play. Então, digite seu nome. Então, vou colocar aqui Denilson. Qual é o teu sobrenome? Então, pôr meu sobrenome. Então, concatenou, né? Seu nome é Denilson e o seu sobrenome é Bonatti. Então, dessa forma, eu criei uma única string com toda essa informação. Posso concatenar dados numéricos? Pode. Vamos fazer um teste. Eu vou criar mais uma variável aqui, após o nome e o sobrenome. Então, definição. Será a variável idade. Inteiro. Ok. E bem depois que eu perguntar o sobrenome, eu vou ter uma saída. Vou perguntar qual a sua idade. Deve estar entre aspas. Ou digite a sua idade, fica a seu critério, né? Ok. Tendo essa saída, vou fazer uma entrada de uma variável que é a variável idade. Ok. Feito isso, eu vou exibir aqui a concatenação, agora adicionando outra string e a idade. Então, vou clicar duas vezes. Então, seu nome é, nome, na frente, e o seu sobrenome é, sobrenome.
Então aqui na frente do sobrenome, outro e-comercial. Abre aspas, né? Vou dar um espacinho para não ficar grudado. Sua idade é. Fecho aspas. Na frente vou concatenar a idade. E-comercial, idade. Com bloco de strings, entre aspas. E-comercial porque eu vou concatenar nome. E-comercial porque eu vou concatenar outra informação. Bloco de strings, então entre aspas, duplas, né? E-comercial, a variável sobrenome. E-comercial na frente, e sua idade é. E-comercial e a variável idade. Vamos ver o resultado. Vou dar um OK. Vou dar um play. Vou digitar seu nome. O Denilson, Enter. Ou não, clicar no Enter aqui. Sobrenome. Enter. Qual a sua idade? Eu não sei se você reparou, mas eu sou já um tiozão, né? 40. Enter. E aqui eu tenho o resultado da concatenação. Seu nome é Denilson e o seu sobrenome é Bonatti e a sua idade é 40. Então, dessa forma, a concatenação é muito útil para você criar exibições para o usuário. Se você pegar informações que estão diversas variáveis, juntar tudo numa string só e mostrar para o usuário essa informação. Como exercício, você pode pegar aquele exemplo que nós fizemos com a média e criar uma exibição para o usuário. Você pode perguntar o nome do aluno, por exemplo, pedir as 4 notas, calcular a média. Calculando a média, você vai dizer para o usuário: o seu nome é João, José, e a sua média foi, e exibir a média do usuário. Então você vai pedir o nome, as 4 notas, calcular a média e exibir para o usuário o resultado. O seu nome é e a sua média é. Então, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato. Finalizamos aqui essa aula. Muito obrigado e até a próxima.